Olá, meu nome é Isadora Serrano Senesi, faço pedagogia, estou no 3º ano, 6º semestre, na Universidade de São Judas Tadeu, campus Moca, e minha orientadora de estágio é a professora Cíntia. Eu quero validar o estágio de educação infantil. Na minha aula de hoje, eu quero apresentar as crianças ao mundo letrado, através dos livros de contos infantil. A história de hoje eu vou falar sobre os 3 porquinhos. E eu quero que elas imaginem a história, porque eu vou representar ela através de imagens. E eu quero que elas tenham imaginação para criar as histórias através dos desenhos. Olá, crianças, tudo bem? Hoje, no Cantinho das Histórias, eu vou ler um livro muito, mas muito antigo. Vocês sabem qual é? Não, professora. Esse daqui. A história dos 3 porquinhos. Parece nova, porém ela foi feita em 1853 por Joseph Jacob. É muito antiga. A história que vamos ler hoje é uma adaptação. A professora criou um palco para fazer uma representação teatral da história. Vocês já foram pro teatro? Não, professora. Então, vai ser mais ou menos assim. Vai ter os personagens. Quais personagens são esses? Vocês lembram? Os 3 porquinhos. Isso, vai ter os personagens e vai aparecer outros personagens da história. Agora eu vou começar a história, tá bom? Era uma vez 3 porquinhos que viviam com a sua mãe. Porém, cada um queria ter a sua própria casa. A mãe reuniu os 3 e falou: tudo que vocês fizerem tem que ser bem feito. Por isso que eu estou dando essa lição para vocês. Quero que vocês construam suas casas fortes para que nenhum lobo entre. Os 3 porquinhos foram andando e encontraram um lugar para morar. O primeiro porquinho encontrou algumas palhas pelo caminho e construiu sua casa em apenas um dia. E usou o resto do tempo para brincar. O segundo porquinho, ele criou uma casa de madeira, um pouco mais resistente que a do irmão mais novo. Mas também foi pouco tempo para a construção. Durou apenas 2 dias. O terceiro porquinho demorou muito tempo para fazer sua casa. Os outros irmãos ficavam falando: nossa, pra que tanto tempo gastando nessa casa? Não vai acontecer nada, pare de ser medroso. Mesmo assim, o último porquinho, ele demorou para fazer a sua casa. Construiu sobre pedras e tijolos. Foi a casa mais resistente, pois eles tinham medo do lobo, como sua mãe disse. 3 porquinhos viviam felizes em suas casas, até que um dia, um lobo malvado se aproximou da casa do primeiro porquinho, a casa feita de palha. E ele estava morrendo de fome e disse: porquinho, abra essa casa, senão eu vou assoprar tão forte que irei explodir. O porquinho falou: tente, você não vai conseguir. Então o lobo assoprou e conseguiu derrubar a casa. O porquinho foi correndo para a casa do seu irmão e contou para ele o que tinha acontecido. Irmão, o lobo está atrás de mim, ele quer comer a gente. Então o lobo foi até eles e falou: porquinhos, abra a casa, senão eu vou assoprar tão forte, mas tão forte, que vou explodir tudo. O porquinho da casa de madeira falou: tente, você não vai conseguir.
O lobo demorou um pouco mais de tempo, porém ele conseguiu derrubar a casa. Então, os outros 2 porquinhos foram correndo para a casa do irmão mais velho. Irmão, por favor, nos ajude. O lobo está atrás da gente. Ele vai derrubar as casas. O porquinho mais velho disse: não se preocupe, a minha casa é feita de tijolos e pedras. Impossível ele derrubar. Então, o lobo, que estava morrendo de fome, falou: porquinhos, é melhor você abrir a casa. Senão vou soprar tão forte, mas tão forte que irei derrubar. O porquinho mais velho disse: tente, a minha casa é super resistente, você não irá conseguir. Então, o lobo assoprou, mas não conseguiu derrubar a casa. Como ele estava cansado e cheio de fome, ele viu uma chaminé e pensou: vou escalar e vou pegar os porquinhos lá dentro. Visto que o lobo estava muito quieto, o porquinho falou: ele deve estar aprontando alguma. Quando ele olhou, ele viu que o lobo estava escalando a sua chaminé e pensou: vamos colocar água quente para que quando o lobo cair, ele caia em águas escaldantes. Então o lobo começou a subir, e ele, sem pensar 2 vezes, pulou na chaminé. Chegando lá, a panela estava com água fervente e ele pediu: por favor, me ajude. Os porquinhos, sem pensar 2 vezes, ajudou o lobo. E o lobo disse: muito obrigado por salvar minha vida. Eu juro que nunca mais vou atrapalhar vocês. E o lobo saiu com medo dos 3 porquinhos. Depois, com o ocorrido do lobo, eles foram até a casa da mãe e falaram: mãe, você tinha razão. Vamos nos dedicar nas nossas casas. Agora nós vamos fazer igual o nosso irmão mais velho, fazer de tijolos e pedras para que isso nunca mais aconteça. E depois que eles não estavam mais com medo, eles criaram uma música: quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Fim. Então, crianças, gostaram da história que eu acabei de contar? Essa história que eu contei foi uma adaptação minha, foi uma contação de história. Eu já tinha lido o livro e contei do meu jeito. Agora eu vou ler outra adaptação. Lembra que eu mostrei esse livro no começo? Eu falei que não é a história original? Quem criou essa história foi o Joseph. Agora, essa história, quem escreveu foi a Carol Justis. E eu vou ler a adaptação dela agora, tá bom? Era uma vez 3 porquinhos que decidiram construir suas próprias casas, pois queriam morar sozinhos. Cada um saiu pela floresta em busca de seu material de construção. O porquinho mais novo, que era o mais preguiçoso, decidiu fazer uma casa de palha, pois era mais fácil. E em poucas horas o seu lar estava pronto. O porquinho do meio preferiu fazer uma casa de madeira. Então reuniu todo esse material e em 2 dias a construção estava de pé. O porquinho mais velho era muito cuidadoso e resolveu construir sua casa de tijolos com uma lareira. Por isso ele levou mais tempo para terminar seu lar. Depois também ficou pronto. Depois de alguns dias, quando todos os porquinhos já estavam felizes em seus lares, um lobo faminto que vivia na floresta foi até a casa do porquinho caçula e bateu na porta com força e disse: é melhor você abrir a porta, senão vou soprar a sua casa até ela cair. O porquinho não acreditou que o lobo derrubaria a casa e se recusou a abrir a porta. Então o lobo soprou,
até a palha saírem voando pelos ares. O porquinho correu para pedir abrigo para o seu irmão do meio. Assim que chegou à casa de madeira, o caçula explicou ao irmão que o lobo estava atrás dele. Logo que o mais novo entrou, o malvado bateu à porta da casa do porquinho do meio. É melhor vocês abrirem a porta, senão vou soprar sua casa até ela cair, disse o lobo. Pode soprar, minha casa é de madeira, você não vai conseguir derrubá-la, respondeu o porquinho do meio. Mas ele estava enganado. Assim que o lobo deu o segundo sopro, as madeiras também saíram voando. Os dois porquinhos tiveram que correr e pedir abrigo para o irmão mais velho, na casa de tijolos. Fiquem tranquilos, o lobo não terá forças para derrubar minha casa, disse o porquinho mais velho. O lobo chegou à casa de tijolos e repetiu a sua ameaça. Mas os porquinhos não abriram a porta. Ele soprou muitas vezes, com todas as forças. Como não conseguiu derrubar a casa, que era muito resistente, o lobo subiu no telhado para entrar pela chaminé. Mal sabia ele que os porquinhos mais velhos tinham colocado água para ferver em um caldeirão na lareira. Assim que ele terminou de descer, caiu na água fervente e saiu correndo pela floresta. Depois disso, o lobo ficou com medo da água, até de água fria, e nunca mais importunou ninguém. Os porquinhos foram morar junto na casa de tijolos e viveram felizes e para sempre. Então, crianças, gostaram dessa adaptação desse livro? Professora. Vocês viram que era um pouquinho diferente da que eu contei, né? Mas eu gostei mais com os porquinhos, quando você contou mostrando os porquinhos. É um jeito diferente. Vocês lembram que jeito era esse? Como se fosse um teatro. E agora, crianças, eu quero saber se vocês prestaram mesmo atenção na história. Eu vou fazer algumas perguntinhas sobre a história que eu contei e quero saber se vocês vão saber responder certinho. Ok? Tá, professora. Ó, o primeiro porquinho, o porquinho mais novo, fez uma casa de quê? Vocês lembram? De palha. Isso, ele fez a casa de palha. E o segundo porquinho, vocês lembram? Fez a casa de Madeira. Isso, a casa de madeira. Ó, vê se vocês respondem mais alto, porque a professora tá meio surdinha hoje. E o último porquinho fez a casa de quê? De Fez tijolo. uma casa de tijolo. Isso, ele fez uma casa de tijolos. Vocês iam sentir mais segurança em morar em qual casa? Na casa de tijolo. Na de tijolos, para quem não aparecer. Para o lobo não. Para o lobo não aparecer. Isso mesmo. E como que o lobo derrubava as casas? Vocês lembram? Ele soprava bem forte. Isso, ele soprava muito forte. E o que aconteceu com o lobo? Vocês lembram? O lobo fugiu de medo dos porquinhos. Mas por que ele fugiu? Vocês lembram o que aconteceu? Ele desceu na chaminé e Isso. caiu dentro do caldeirão quente. Com água quente. Isso, ele desceu pela chaminé e caiu no caldeirão quente. Nossa! Mas o lobo pediu ajuda e o porquinho ajudou. Isso. Você acha que os porquinhos fizeram certo ou errado? Certo, Fizeram professor? certo. Sim, eles fizeram certo. Sempre quando alguém pede ajuda, nós temos que ajudar. Como vocês foram bem nas perguntas, eu tenho uma brincadeira com vocês. Eu vou mostrar uma imagem e eu quero que vocês adivinhem qual é. Qual é essa imagem? O que o lobo tá fazendo? O lobo está soprando a casa de madeira.
Todo mundo acha isso? É, tá soprando a casa, derrubou toda a casa de madeira. Isso. E essa? Essas são os três Porquinhos porquinhos fugindo da casa Do lobo de tijolo, da casa de Da casa tijolo. de tijolo. Mas não é o lobo, é o porco. Ele tá fugindo do lobo. É a ele casa tá. do porco. É verdade. Agora eu vou dar um pra cada um pintar. Um pra você. Obrigada, professora. E outra. Obrigada, professora. Tchau, crianças.